Olá, sejam bem-vindos à primeira live da nossa série do aquecimento para Maratona I3E Mão na Massa. Maratona I3E Mão na Massa é um evento online gratuito que vai acontecer dos dias 29 de junho a 6/7. Nessa série de 10 lives ou mais, porque ou mais, dependendo da interação, dependendo do que rolar, a gente faz mais lives no final de semana. A gente vai trazer atalhos e objeções para você implementar o método 3D e para você implementar essa padrão, essa forma de dar aula nas suas aulas online, presencial e online, mas vamos falar muito do online. Por que online, Carol? Por que a gente vai falar tanto do online? Fala para eles, Carol. Porque o mundo mudou, né? Já não é mais como era há 3 meses atrás. Há 3, 4 meses atrás, todo mundo vivia normalmente, né? Naquele normal, e se acreditava que o universo online ainda estava por vir alguns anos à frente, pela geração que teria nascido na era, né, da internet. Porém, foi adiantado o negócio aí devido a essa pandemia. Concorda comigo, Ti? Sim. Inclusive, a gente teve num evento em 2015, onde o palestrante, eu falo sempre sobre isso nos meus Uhum. cursos, eu sempre comento sobre isso. O palestrante falou que a revolução da internet, isso em 2015, a revolução da internet aconteceria quando o mercado consumidor fosse formado pelas pessoas que nascessem, que já tivessem nascido na internet. Segundo o autor lá, o palestrante, isso ia ser em 6 anos a partir daquela data. Então estaríamos falando em 2021, 21. 2022. E o Covid, essa pandemia, essa loucura que está acontecendo no mundo, só fez antecipar esse fato, só fez com que isso fosse antecipado. Então era uma tendência Exato. que já ia acontecer, que não tinha como fugir, era algo que não tinha como a gente querer fugir disso, que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. E a pandemia fez com que isso fosse antecipado. Antecipado. Então, nada mais justo, nada melhor e nada faz mais sentido do que a gente tratar esse assunto aí nas aulas de Pilates. A gente vai falar bastante sobre isso nessa série de lives, vai ser bem legal, tem bastante conteúdo sobre isso. Sim. Pois é. O assunto, né, que a gente traz hoje foi um assunto até bastante falado durante todos esses 3 meses que a gente vem fazendo lives já com o pessoal, desde o Descobrindo o Match, através do método I3E, a maratona, e agora com o programa, né, do Instrutor Expert. Volta e meia vem esse assunto à tona, que é de perfil comportamental, que é de como falar com o cliente, aquele cliente que me entende, aquele que não me entende, e um monte de coisa arada aí que a gente roda, roda e cai em perfil comportamental. Para quem não sabe, pessoal, o Thiago é analista de perfil comportamental, então não é qualquer pessoa que consegue ser analista de perfil comportamental, precisa de um estudo sobre perfis e e quando a gente trabalhava com mais ênfase no universo presencial, já era algo bastante batido lá dentro do nosso estúdio. E agora, no universo online, né, eu vejo como uma ferramenta a mais, como uma habilidade a mais da pessoa que está do lado de cá, da telinha, né? Porque hoje a gente fala em telinha, que a pessoa que está do lado de cá ter a sensibilidade, mais a sensibilidade para abordar o seu cliente. Então, Ti, explica um pouquinho para o pessoal o que é esses perfis. Fale um pouquinho do que é para depois a Bom, gente a entrar gente em cada um. fala. Quando a gente fala sobre. Eu estou tentando fazer uma parada que eu acho que vai dar certo. Eu mandei para ti ali no WhatsApp, eu acho que vou até conseguir compartilhar a imagem aqui. Alô? Alô? Oi, tá vendo?
Aham. Travou aqui, mas é por causa. Então, quando a gente fala de perfil comportamental, a gente fala basicamente de assessments. O que são assessments? Assessment é um termo em inglês que ele quer dizer questionário ou avaliação. Então, os assessments são ferramentas utilizadas por grandes empresas, corporações. A Jana já matou lá. Para empresas de recrutamento e seleção, que elas utilizam esse questionário, esse formulário, esse assessment para definir um perfil comportamental. Baseado nesse perfil comportamental, você consegue ter uma noção de como a pessoa tende a agir em determinadas situações do dia a dia, tanto do profissional quanto do pessoal. Então, o perfil comportamental nada mais é que uma definição de mais ou menos uma forma como você age. E isso Uhum. é muito comum no ser humano. O ser humano já utiliza esse enquadramento há muitos anos. A própria astrologia, se você for ver lá, quando a gente fala de signo, né, a gente não tá fazendo nada mais, nada menos do que enquadrando as pessoas em determinado perfil. Ah, porque o escorpião é assim, porque Áries é isso. O signo nada mais Uhum. é do que uma forma de enquadramento. Então, a necessidade e a tendência do ser humano fazer isso já vem de muito tempo já. Ele sempre teve essa tendência. E existem vários tipos de assessments, né, que são implementados, são utilizados nas grandes corporações, nas empresas, enfim. A gente tem assessment de Uhum. bicho, de cor, tem enneagrama, enfim, tem diversas formas de assessment. Mas o mais comum, o mais utilizado é o DISC. Quero ver se eu consigo compartilhar. Olha aí, ó. Apareceu a imagem? Oh! Sim, Viu só? apareceu. Falei Sensacional. tudo. Esse aí é a Massa. análise DISC. Perfeito. Análise DISC. Ele não Uhum. ele é o mais simples, é o mais básico e talvez o mais legal de a gente iniciar, porque é muito Também mais acho. fácil da gente entender. Ele tem disponível aí na internet, você pode fazer análise, você pode fazer a definição do teu perfil de graça na internet, em qualquer Uhum. site aí, você bota no Google. Então é muito legal a gente começar por esse tipo de assessment. E o que a análise diz que faz? Ela foi desenvolvida por William Monston Martin, que é um psicólogo que, inclusive, foi o cara que criou o detector de mentira, sabe o famoso detector de mentira, aquele, Aham. e criou Sei. e criou a Mulher Maravilha, o personagem da Mulher Maravilha. E ele foi o cara que desenvolveu essa teoria, e a teoria diz que ela fala que nós, seres humanos, nós temos esses 4 perfis dentro de nós. Nós permeamos por esses 4 perfis, que são a dominância, influência, estabilidade e conformidade. Ali está como cautela, mas é conformidade. E o que o assessment... Ó, a Bel falou que lembra do dela até hoje. Eu acho que eu lembro da Bel. Sem sombra de dúvida, tem influente no dela, né? Uhum. Eu acho que ela é influente. E o que acontece? Nós temos esses 4 dentro de nós. Temos Sim. sempre um mais destacado, às vezes 2, raramente 3, nunca 4. Então a gente pode ser um alto D, um alto I, um alto C, um alto S, um DI, um DS, um DC, um IED, um IC, um IS, um DIS, um DC, enfim. A gente pode permear, a gente Aham. pode andar e transitar por essa combinação. Então, essa combinação e você conseguir se identificar e se enquadrar, ele traz muita clareza e muita tranquilidade para a tua vida, não só para o teu trabalho, mas para a tua vida pessoal também. É muito bacana quando você consegue entender que determinadas atitudes suas são Sim. provenientes e acontecem em virtude disso. Fio. Entenda que é importante que a gente sempre lembre que o perfil ele não é determinante, ele não vai determinar, ele não é decisivo para os teus resultados, para quem você é, e não é isso que vai fazer com que você tenha sucesso ou fracasso na tua vida. Mas conhecer e Sim. ter a noção de como você age na tua essência te ajuda a potencializar aquilo que você tem de bom e talvez neutralizar te atrapalha, né? Então entenda que é importante entender que toda a virtude ela pode se tornar um vício, e todo vício é uma virtude.
dentro de quando a gente fala de assessment, né? Então, o medo, o conforme, por exemplo, o vício emocional do conforme, que é o meu perfil, é o medo, né? Então, o medo, quando ele é exagerado, quando ele perde o controle, ele te paralisa. Você fica sem ação, você não consegue reagir, você fica com medo, você não consegue fazer as coisas. Em contrapartida, se você consegue utilizar isso a seu favor, ele é uma virtude que faz com que você seja muito mais precavido, analítico e consiga criar cenários com muito mais eficiência, esteja muito mais preparado para as situações. Então, quando as situações acontecem, quando elas chegam, você já está mais Já está preparado. preparado. Então, ao mesmo tempo que essa característica ela pode ser uma virtude, ela pode se transformar também num problema. Então, conhecer isso e ter essa clareza é transformador, é muito bom. Bom, já é maravilhoso esse autoconhecimento, né? Imagina quando a gente tem a habilidade de conseguir perceber isso no aluno. Caraca, né? Maravilhoso demais. Lógico, isso bom, é você muito falou bom. um pouco. Até porque elas, cada perfil desse tem características bem distintas e específicas, né, Carol? Então, cada Sim, um dele reage e se relaciona com o mundo de uma forma. Então, a gente não pode querer entender e acreditar que a comunicação pode ser a mesma com todo mundo, né? Isso é o pior erro que você pode cometer, é querer comunicar da mesma forma com todas as pessoas e querer que todas se entendam da mesma forma. Isso não existe. Até porque a prerrogativa é do comunicador, como você fala muito bem no teu curso, como você sim, deixa muito claro. Mas o fato é sim. que você precisa saber alcançar as pessoas, né? Você precisa ter a capacidade de entender e conseguir comunicar com essas pessoas. A análise de perfil, entender o perfil, ajuda muito nisso. É maravilhoso. Você falou um pouquinho do conforme, né? É, que é o, né, eu acredito que você tenha falado porque você acabou citando você, né? Nesse primeiro Sim, sim. momento. Fale um pouquinho mais do conforme. Então, você falou do vício, falou do vício Cara, que o pode se tornar uma conforme. virtude. Que Eu vou falar, mais? o conforme é top, né? Eu vou te falar que o conforme é top. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, Jesus. Eu tô bem na frente ali, mas conforme diz ali, ele busca precisão, o motivador são altos padrões de eficiência e cautela. Conforme é o cara do dado, da planilha, da conta, Do Excel, do do Excel. Excel, o cara que ama Excel, que adora uma planilha. Não necessariamente todo mundo que adora planilha é conforme, porque a gente já descobriu que às vezes o cara Sim, que tem valor o valor econômico. econômico elevado, que é outra análise que é dentro Uhum. do assessment da Febracis, enfim, que é um pouco mais profundo. A gente já percebeu que às vezes o cara tem um valor econômico elevado, mas o conforme adora planilha, o conforme gosta de dados. O conforme é o porquê, né? Você tem que explicar, você tem que convencer o conforme da parada. Não adianta você De vir alguma falar coisa. aquele papinho de fecha os olhos, sinta nanã, e cara, o conforme essa parada não cola. Isso aí não cola. Então, quando o conforme chega lá no estúdio, a Priscila, não sei se a Priscila tá. A Bel falou, detesto planilha. Não sei se a Priscila está na live, mas a Pri ela já desenvolveu também. Ela já fez o online, ela vai fazer o presencial também, mas ela conhece bastante do perfil e ela já consegue sacar os perfis quando eles chegam no estúdio. E aí, quando a Priscila percebe que o cara é conforme, o que ela faz? Ela foca E nos. dá dados. Ela foca no quadrinho do PMA, ela foca no quadrinho da Lolita, ela fala das certificações, ela fala das paradas que a gente tem, ela fala, entendeu? Ela começa a trazer esses dados que embasam e trazem essa segurança para o conforme. O conforme precisa disso. O conforme é o cara da bibliografia, do dados. Para um pouco, para um pouco. Galera, papel e caneta na mão, olha a senha. O conforme gosta de dados. Então, se você recebeu alguém no seu estúdio, você percebeu um perfil um pouco mais analítico, certo, Ti? Perfil um pouco mais analítico, que gosta de saber os porquês, conforme dados. Vai lá e dá prova pro cara, tá?
É muito É, ruim. Fala, pode falar, desculpa. não, fala, fala. É muito ruim e complicado a gente estigmatizar essa palavra, não sei se é essa palavra, mas enfim. Rotular, né? É, mas assim, geralmente, via de regra, um cara que trabalha com computador, por exemplo. Por quê? Porque o conforme ele é um cara, ele não é um cara muito sociável. Ele não é um cara que gosta muito de pessoas, ele não gosta muito de se relacionar, ele não gosta muito de conversinha. Ele é um cara mais dele, é um cara introspectivo, é um cara fechado, é um cara que gosta de processo, de passo a passo, de método, de sequência, de fazer trabalhos, entendeu? Ele gosta dessa parada. Então ele não é muito da relação, não é o forte dele. Então, Aham, geralmente, não é regra, mas geralmente o cara que trabalha com sim, computador, o cara que trabalha mais nesse tipo de trabalho mais introspectivo, mais fechado, ele tem mais analítico, como o Júnior falou, ele tem as características de conforme, geralmente. Não é regra. O que tá. determina são várias coisas, mas já dá para sacar. Geralmente o cara é mais fechadão, enfim, enfim. E isso já é muito legal quando você identifica isso, você trazer para essa pessoa embasamento, né? Porque daí você vai ganhar Massa. o cara vai se convencer Sim. nessa parada aí dos É um dados, né? rapport, né? É o rapport que Acaba você sendo um trata, rapport, que é uma né? ferramenta fundamental e Que é uma. sensacional da É. PNL aí, Tem que que saber, tu fala tem que no aplicar método rapport. 3E. Então, assim, ó, a comunicação assertiva com o perfil, ela vai te ajudar a conseguir resultados, principalmente no online, né, cara? Online, quando a gente fala de online, é muito louco, porque tu tá na tela ali, né? E Sim, se no approach, na chegada, no dia a dia, já é difícil, já é desafiador tu conseguir identificar e tu conseguir perceber isso. Imagina no online é muito mais difícil, cara, que às vezes tu tem pessoas que tu nunca viu, que vai lá fazer uma aula. Então, ter essa habilidade de comunicar, eu acho que é legal, comunicar com todos os perfis, né? sem dúvida, sem dúvida. Ti, fala um pouquinho para nós aí então agora do dominante. Dominante. Então vamos lá, deixa eu só explicar então aqui, ó, como é que é. Vamos lá, deixa eu fazer uma contextualização. A gente tem aqui o DISC, né? Dominante, influente, estável e conforme. Na parte de cima, a gente está falando sobre decisão rápida, emoção, ímpeto. Embaixo é cautela, é devagar, é coisa mais pensada. No lado esquerdo, a gente está falando de resultado. Resultado, o dominante conforme é resultado, é meta, é fazer a parada acontecer, é número, é dado. No lado direito, ó, o dominante é a Jaque Borges, totalmente 99D, eu acho que é a Jaque. Do lado direito, a gente está falando de pessoas, influentes estáveis são pessoas. É relação, gosta do ser humano, gosta de desenvolver, gosta de relacionar. Então, o dominante conforme é um cara totalmente voltado para resultados, sem habilidade de pessoas. O influente estável é um cara totalmente de pessoas, totalmente amoroso e voltado, e às vezes se perde um pouco na busca dos resultados, né? Então, assim, lá para cima, velocidade, para baixo, cautela, esquerda, resultado, direita, pessoas. Então, quando a gente fala do dominante, o dominante é um cara que está buscando resultado para ontem. É o cara, ó, a Nath É deu o um joinha. trator. Lá na Leve a gente tem bastante dominante lá. A gente tem um monte de dominantezinha lá, os tratorzinhos que vão atrás. A Nath, pô, vou falar da Nath, me permita falar de ti, Nath. A Nath adora uma meta. Bota uma meta pra essa guria, ela fica doida. Quer vê-la, quer vê-la Trator. feliz, quer vê-la feliz, é tu dar uma meta pra ela. Esses dias depois da pandemia, a gente estava naquela loucura de pandemia, aí o povo troço pegando e fechou e tal, aquela loucura, né? Assim, aí a gente teve a parada do curso, né? A gente abriu as vagas do curso, que a gente inclusive vai abrir mais pra frente também. E aí tinha uma recuperação de boleto e tal, não sei o que. Eu falei, Nath, tem uma parada aí pra tu fazer, Missão. tem uma missão pra ti, Nath. Cara, essa guria ficou feliz. Pensa numa mulher feliz, rapaz. Quando eu der uma meta pra ela ali, ela tava que tava, saiu falando pra todo mundo que tava com uma meta nova. Esse é o dominante. O dominante quer executar. A Carol é muito assim. A Carol ela é ID, né? Você, né, Carol? Tô falando de você. Eu tô falando da Carol terceira Sim. pessoa porque eu tô comunicando com vocês, tá, galera? A Carol, ela é influente dominante no perfil natural. A gente vai falar um pouco, podemos falar um pouco mais disso mais para frente. No perfil natural dela, ela é ID, mas no adaptado ela é mais D, ela é 98D.
Então a Carol é o tipo da Pensa. pessoa que você fala assim, ó, preciso atravessar essa parede, ela vai atravessar. Não importa como, ela vai fazer um furo na parede, ela vai fazer o troço acontecer. E essa é uma habilidade do dominante. Ela é total focada no resultado. E aí a Carol senta do meu lado, foi muito legal. A gente descobriu isso, acho que foi ano passado, não faz muito tempo. O nosso melhor modelo de trabalho. No começo da semana, a Carol senta do meu lado e fala: tá, me fala o que eu preciso fazer. Me fala o que eu preciso fazer. Porque eu sou muito bom, como eu sou conforme estável, eu sou muito bom de analisar, de estratégia, de pensar, mas eu não, meu forte não é execução. Eu não sou um cara de execução. Eu sou ruim de execução. Não, não sou. Eu sou bom porque eu consigo, isso não me domina mais. Mas, assim, enfim, não é uma virtude inerente do meu perfil, não é algo natural para mim. Ao contrário dela, a Carol é da execução. Então ela senta do meu lado e fala: fala o que eu tenho que fazer. Daí ela vai botando naquele caderninho dela lá, voltando as tarefas que ela tem para fazer na semana, e ela fica feliz. Ela vai, a alegria dela é riscar as tarefas do caderninho. Esse é o dominante. Esse é o dominante. Se você se identificou com isso, quem se identificou com isso aí, levanta a mão no chat aí, pra gente ver se a gente tem uns dominantezinhos aqui no chat. O dominante também ele é muito Olha, papo reto. enquanto, O dominante ele não tem olha, muita papa na língua, ele não gosta muito de enrolação. É meio parada, não, aqui ó, papapou e na lata e não quero saber, e sem muita enrolação, e falou, e aí às vezes até magoa os outros, às vezes ofende as pessoas, às vezes quem é mais estável, porque percebam, né? Se vocês verem ali nesse nosso gráfico, vocês estão vendo que o D é o oposto do S, eles se cruzam, né? O D e o S, uhum. então são perfis opostos. Então o dominante ele é meio que o oposto Achando do dominante estável. na live. Bastante dominante, é. Olha aí. Então, você que é dominante, em algum momento da tua vida, você já sentiu que falou algo que não deveria? Quando viu, já falou? Meu Deus, quando eu vi, já falou? Uhum. E aí ofendeu, magoou. Você já perdeu? Você já magoou alguém? Você magoou as pessoas com facilidade? Você que é dominante? Digam aí pra mim. Olha aí, a Eliane já magoou bastante gente. A Bruna D total. A Jana. As pessoas. Jesus. Isso acontece. Me amo Sempre. assim. Eu Jaqueline sou Baixo. ID. Eu sou ID no meu Jaqueline Baixo. natural, né? Exatamente. Então, assim, ó, Bruna, o Fala Sem Pensar aí tem uma liminar, tem uma linha tênue, porque às vezes o influente também fala sem pensar. O influente é o cara sem noção. Eu vou falar agora do influente. Vamos partir pro influente. Não, é Cara sem verdade. O noção, influente é cara. o cara sem noção. Sabe aquele cara que chega, que quer falar com todo mundo, que gosta de trocar ideia, conversar, que chega na fila do banco, já faz amizade com todo mundo, chega no mercado, já troca ideia com a galera. Aquele cara que gosta de falar em público, que gosta de subir no palco, que gosta de palestrar. Esse é o influente. Esse é o cara, esse é o influente. Cara, meu pai é um cara muito influente. Quem conhece meu pai aí sabe que meu pai, meu Deus, é, ela. Ó, eu quero voltar nessa pergunta, Camila. Por favor, me deixe voltar Aham. nessa pergunta depois. Meu pai é um cara muito influente. Influente é assim, ele é um cara social, ele é muito de pessoas. Ele quer saber de se relacionar. Ele quer trocar ideia, ele quer interagir. A pandemia, para o influente, cara, deve estar sendo a pior loucura, Experiência. a pior experiência da vida, porque não pode se relacionar com as pessoas, não pode interagir, não dá para conversar. Meu Deus, isso para o influente é algo realmente é, desafiador. Eu acredito que para as pessoas que são influentes, essa pandemia deve estar sendo realmente uma coisa. Assim, o tio Paulinho é influente total, com certeza, Poli. O tio Paulinho é influente total. O cara é músico, o cara que gosta de palco, o cara que gosta, geralmente também não é regra, tá? A gente pode ter músicos conformes, a Encontrei. gente tem música, mas o cara Sim, que sim. gosta de palco, de aparecer, tende a ser um influente. O cara conforme, por exemplo, ele é um cara já que ele é mais envergonhado. Reservado, né? Ele pode ser músico, ele pode gostar de música, ele pode ser até um vocalista, mas ele não vai ser aquele vocalista que se joga, que pula na galera, que faz não sei o quê. Ele vai ser Uhum. aquele vocalista mais contido, vai ser o cara mais reservado.
Ele não vai ser um cara expansivo, entendeu? É isso, essa é mais ou menos a forma que é. É. Não quer Ah, dizer, eu não gosto de, rotular. de criar rótulos de estigma. Falar, não, não pode, eu sou isso, eu não posso ser aquilo. Não, isso não existe. Você pode ser o que você quiser. Você é perfeito, filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, você pode fazer o que você quiser, desde que você queira realmente, você pode fazer o que você quiser. Então, eu acho que a análise de perfil nunca é uma muleta e não pode ser uma desculpa para nada. Ele não pode te Sim, impedir de nada, ele serve para perfeito. te impulsionar. Mas o fato é que a tendência é que as pessoas com esses perfis ajam um pouco dessa forma. Então, o influente, o que ele quer? Ele quer relacionamento, liberdade, criatividade, é o cara das ideias. O influente tem muitas ideias. Ele está sempre criando Ah, essa ideias, sou ideias. eu. Isso. E aí, às vezes, o que acontece? Tem muita ideia e não executa. Fica só na ideia, 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 e tem dificuldade de concluir. Não consegue dar continuidade. É bom de iniciativa ali, o ID, por exemplo, que a Carol. As pessoas eles são bons de iniciativa, mas são ruins de acabativa, que a gente chama, né? Daí que ela precisa de um Uhum. Thiago para dar Pra continuidade terminar. aos projetos. É mais ou menos assim que os opostos se atraem, É, que a gente fala, né? gente. Então, o influente é esse. Ele é um cara da emoção das pessoas, da relação, que é tudo para ontem, quer resolver tudo agora, mas voltado para as pessoas, sempre para as pessoas, que é como o estável, que é o próximo perfil ali embaixo, o azulzinho. O estável também é de pessoas. Ele é muito, muito Sim. focado em pessoas, ele adora pessoas, ele adora se relacionar, mas ele é um cara mais da segurança, da lealdade, da colaboração, é o bom ouvinte. Quem Uhum. aqui já, quem de vocês, alguém de vocês aí já, em algum momento já se achou que era pinico de outras pessoas, que o ouvido era pinico? Sabe aquela pessoa que fala que o ouvido é pinico? Sim. Que é a pessoa que todo mundo quer Que escuta conversar. todo mundo. Isso, bom confidente. Socorro. Tem alguém aí que é um bom confidente, que as pessoas adoram vir desabafar e contar e chorar e falar os dramas da vida. A Fran tem bastante estável mesmo. A Fran tem bem perfil estável. Então, se a pessoa vem para você querendo desabafar, contar da vida e falar, chorar as pitangas, você tem de estável. Você tem bastante estabilidade no teu perfil, acredite. E, de novo, não tem nada de mal, eu acho muito massa, eu adoro estáveis. Eu Não, acho os estáveis todos, top, todos são. porque o estável ele é muito bom em processos rotineiros, em rotina. A Brenda é influente estável, né? A Brenda que está ali da recepção, trabalha com a Uhum. gente. Ela é muito boa de processo, ela faz trabalho repetitivo, ela consegue se concentrar e seguir um ritmo e fazer a parada. Então o estável é muito bom. Ó, esse sou eu, psicólogo e instrutor aí, ó. É, Gente, eu está, preciso falar. Tá muito engraçado os esses comentários. comentários. Eu. Muito bom. O Ai, que estável, sarro, muito bom. o estável tem esse perfil. Cara, o estável é assim, ó, o estável é aquele cara que, quando ele vai falar com você, ele senta, Nossa, ele fala, veja bem, eu preciso te falar uma coisa. É um assunto, você tem um tempinho agora? É porque talvez seja um assunto que vai demorar um pouco. Mas eu não quero também tomar o teu tempo. Se não der daí agora, pode ser depois. Mas se você tiver um tempinho, eu precisava te falar alguma coisa. É 5 minutos. Nossa, o dominante aí já ficou louco, né? A Jaqueline já Borges já estava querendo pula, pula. pular, já estava querendo pular na tela aqui. Então, esse é o estável. Percebe que ele é um pouco totalmente oposto ao dominante? Sim, sim. Então assim, isso que é o segredo, porque às vezes o que acontece? Veja bem, É, já vem. veja bem. É, Gente, sério, é punk. então, assim, É vejam muito como. engraçado. A Carol ficou bem louca, é verdade. O Leonardo já viu. A Carol fica doida com o Veja Bem. Então, imagine a comunicação entre esses perfis, como não é delicada. Eu não estou Sim, falando nem só no ambiente corporativo, que para mim essa ferramenta no ambiente corporativo é transformadora. A Jaque, inclusive eu fui lá na loja da Jaque, expliquei um pouco sobre isso, fiz uma palestra lá com elas, e eu sei que ela implantou isso na loja dela, e isso é transformador, mas traga isso para a sua aula.
Perceba como você, às Sim, vezes, ser direto demais com um perfil que é estável pode ser ofensivo para ele. Ou se você for estável total. demais com um perfil dominante, você pode encher o saco do cara. O cara, pelo amor de Deus, fala, criatura, não me enrola. Então, ó, a Bruna lá, às vezes eu não tenho muita paciência com os S, ó, então é dominante. É isso mesmo. E o que, que é o legal? O que, que é legal? E é esse que é o segredo, e é essa a reflexão que a gente quer trazer aqui, que a gente quer ajudar vocês nisso. É que você precisa comunicar com todos os perfis. Você precisa, de alguma forma, permear. Lógico, se você entender, se você conseguir pegar o perfil da pessoa, aí é o top. Né? Você pega o cara, Sim, a Priscila já tem alguma habilidade, quando o cara chega lá e ela percebe que o cara olha para o certificado ali, tipo para Lolita, para o PME na parede, ela vê que o cara já deu uma olhada para aquele certificado, ele começa a perguntar, ela já saca que o cara é conforme. E aí ela já vai no cara e já em começa a dar cima. dado. Então, se você tem essa percepção, aí é o top de linha. Mas se você não tem, e às vezes demora um pouco para você conseguir isso, você conseguir transitar por esses perfis é, é o segredo. Né? Então, você ter um pouco mais de ser um pouco mais decisivo, ser um pouco mais relacional, ser um pouco mais falar um pouco mais pausado, e aí você perceber através disso como que os clientes respondem, porque você consegue ver a reação até no corpo, né, Carol? Você que conhece melhor que Sim, eu, mas o tipo de sim, comando, às vezes tu dá um comando mais incisivo, um comando mais suave, um comando mais. A pessoa reage de forma diferente. Ali você já reage. consegue entender Sim, como que a pessoa, qual que é o tipo de comando que você pode dar para aquela pessoa. sim. E isso traz, assim, uma confiança, né? Melhora a relação do instrutor com o cliente. Então, uma vez que o instrutor... Primeiro, eu acho que a, uma chave muito importante é o instrutor saber do seu perfil. Primeira coisa de tudo, é ele se conhecer, se reconhecer como um perfil, né? Então, por exemplo, eu sou influente, mas quando no meu adaptado, quando eu no estúdio acontece alguma coisa que me desestabiliza de alguma forma, que precisa de uma reação, acaba que eu deixo vir um lado dominante, que não é meu, mas que domina, que é maior, e eu aprendi a lidar, mas às vezes ele me passa uma rasteira ainda. Recentemente, esse lado dominante me passou uma rasteira. Então, a gente se conhecer para conhecer as nossas atitudes, reconhecer quando a gente erra, né? Entender que, puta, fiz cagada, deixei aquele lado lá adaptado vir à tona. Antes da gente querer conhecer o cliente, é muito importante a gente se conhecer. Porque uma vez que eu me conheço, que eu sei como eu me comporto, eu sei aonde eu vou ter que me flexibilizar para transitar entre esses perfis. Né? O que eu tenho que ceder, o que eu tenho que me deixar sobressair, né? O que você acha? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas o que você quis dizer é você conseguir perceber o perfil, é isso ou não? Você conseguir Sim, entender? eu me perceber antes, Lógico, eu total, ter esse conhecimento, esse total. autoconhecimento, Isso né? e o E mais saber qual é o tipo de comportamento que eu tenho. isso a PNL explica, né? Na PNL a gente fala de gatilho, né? Não é o gatilho mental, né? É o gatilho que ele faz a âncora, né? Chama um processo de ancoragem. Quando você ancora na PNL, é você associar um, um evento, um fato, um gesto, uma ação a alguma coisa positiva ou negativa. Então por que eu estou falando isso? Por exemplo, assim, a tua dominância, eu conheço, eu posso falar. A Carol, quando sobe o sangue, eu vou chamar de sobe o sangue, tá? Mas quando sobe o sangue, vira um bichinho ali, vem, puf, aí vai, toca o fogo e quebra, e pau, e derruba e tal. Mas antes desse processo, disso acontecer, existe um processo fisiológico que acontece dentro da Carol. Eu não sei exatamente qual que é, mas pode ser um embrulho no estômago, o sangue que sobe, me dá uma queimação, me dá um arrepio na espinha,
sei lá, cada um tem a sua reação. E aí é o que é legal, aí que é o processo de você conseguir controlar e mudar. É você conseguir começar a perceber qual que é a alteração fisiológica que acontece no teu corpo, que faz com que você reaja dessa forma. E aí, Sensacional. com o tempo você consegue, ao sentir essa determinada reação fisiológica, você consegue controlar e evitar Antes. fazer aquilo que você não quer fazer ou que você não gostaria de fazer. Comigo é muito comum. Eu sinto o mesmo sentimento que eu sentia antigamente, que me paralisava de medo, eu continuo sentindo fisiologicamente dentro de mim. Eu tenho o mesmo sentimento, a reação fisiológica continua. Só que essa reação fisiológica, ela não me domina mais. Eu não permito que ela me domine mais. Eu uso um exemplo no curso, que eu já falei algumas vezes, que eu precisava ir num médico uma vez, lá no estúdio. Aí eu tinha que ir no médico, eu não sou muito bom de localização, eu tenho um problema de geolocalização, meu GPS interno não é muito bom, eu me perco, eu não sou um cara muito bom de direção. E a Carol que dirige, a Carol me leva nos lugares, eu não sou muito... E aí eu tinha que ir no médico, cara, daí chegou na hora de ir pro médico, a Carol, falei, vamos? Ela falou, não vou. Eu falei, como não vai? Ela, não, vou fazer outra coisa, tal, não vou. Eu falei, pô, não vai? Nossa, daí eu fui, tal, fui andando, entrei no carro, falei, não vou, nem vou, não, muito longe, né? Como sabe, começou toda a historinha, todo aquele sentimento de autossabotagem começou a vir na minha cabeça, começou a vir, cara, daí eu parei, eu me dei conta que aquele sentimento é um sentimento ruim, que dominou a minha vida por muito tempo e que me impediu de conseguir, de fazer coisas, e eu tomei consciência e falei, não, peraí, não vou deixar me dominar, não é isso que vai me impedir. Peguei ele, dei o GPS e foi legal, fui no médico, enfim. Em outras épocas, talvez eu ia usar todas essas desculpas, todos esses pretextos e todo esse sentimento, que é um sentimento ruim que estava aqui dentro, para me impedir de ir. Então, essa reação fisiológica, identificar essa reação fisiológica, talvez seja o primeiro passo para você conseguir evoluir nesse processo de controlar, né, e impedir você de fazer aquilo que você não quer, algo que não te satisfaz, enfim, que você não desejaria, uma reação que você não desejaria ter. Sim. Então, essa reação... E aí, com o tempo, lógico, não vai de um dia para a noite, não, agora eu vou me controlar, não. Tu vai identificar, aconteceu, tu fala, porra, por que aconteceu? Logo antes, qual foi o sentimento que eu tive antes? Porra, não, me deu um negócio ruim aqui no estômago e eu fui lá e... Então, a próxima vez que você sentiu, você reagiu, puta, de novo. E aí, com o tempo, você vai ressignificar isso, você vai ancorar isso de alguma forma. Sensacional. Você vai transformar isso numa reação positiva ou uma reação que vai te trazer algo positivo. Tia, eu quero que você passe uma senha aqui, que eu lembro uma vez que a gente estava conversando sobre isso, e você relacionou, né? Falta 10 minutos aí para acabar já. Eu quero responder a pergunta da moça ali que ela fez antes. Tá. Eu quero que você passe uma senha que eu acho muito valiosa sobre essa questão dos perfis. Tem uma palavrinha mágica para falar com cada perfil. A palavra, né? A pergunta de cada perfil. A pergunta de cada perfil. Qual que é a pergunta de cada Galera, perfil? para tudo, pega papel e caneta e se liga aí na senha que o Thiago vai passar agora. Ó, o D ali, ó, o vermelhinho, é o quê? Só me fala o que eu tenho que fazer. O quê? Pergunta do D. O que eu tenho que fazer? O quê? Só me fala o que eu tenho que fazer. Me diz, pelo amor de Deus, fala o que eu tenho que fazer. Só me diz o que eu tenho que fazer, por favor. Vou dar um exemplo prático. Peraí só um pouquinho. Vou dar um exemplo prático. Teu aluno tá lá no Reformer com as alças na mão. Aí você começa a falar umas coisas. Ele fala, tá, o que eu tenho que fazer? Com essa alça aqui. Fala o que eu tenho que fazer, né? Tipo isso. Esse já tem um pouquinho de dominante. Já consegue. Esse já é mais o dominante. Uma certa dominância, exatamente. O influente é quem? Quem que vai? Quem que vai estar junto? Quem? Nós vamos. Quem vai? Mas quem que vai estar lá? É saber. Se for alguém que eu não gosto, eu já não vou. Se tiver que sentar do lado do mala, eu já não quero sentar. Se eu tiver que conversar com a pessoa ali, eu não quero. É o quem. O estável é como. Como? Tá, mas como que nós vamos fazer? Carolzinha, né? Carolzinha tá aí. Carolzinha é muito engraçada. Tudo ela fala, tá, mas como que a gente vai fazer? E aí uma vez a gente estava discutindo sobre isso. Ela falou, não, mas eu não sou estável. Aí eu falei, não, você é estável. Não sou estável. Aí a Pri falou, não sei, tá, mas nós vamos fazer o quê? Ela, tá, mas como que nós vamos fazer? Muito engraçado que ela foi a pergunta do estável.
E o conforme é por quê? Ah, você tem que fechar os olhos Gente, e respirar. Tá, mas por quê? Quem falou? Aonde que está escrito? Qual que é o embasamento científico? Qual foi o autor de Harvard que falou para você que se eu fechar os olhos no começo da aula aqui, respirar fundo 10 vezes, imaginar eu executando o braço aqui, vai ser melhor. Esse é o conforme. gente, vocês não têm noção quanto eu evoluí por causa desses porquê aí, das perguntas que eu sofria, esse tipo de pergunta. Thiago é um E dos assim, porquês. para tudo. Nossa, era muito engraçado. Eu chegava pro Thiago e falava, Ti, a gente tem que fazer não sei o que pro estúdio. Tá, mas por que a gente tem que fazer isso? Tudo eu tinha que explicar o porquê. E é muito real, gente. Então, aquele teu aluno que pergunta por quê? Por que ele tem que fazer? Por que ele tem que fazer aquele exercício? A provável conforme. E você precisa explicar para ele. Ele precisa saber. Entendeu? Você não tem que achar isso ruim, você tem que achar isso maravilhoso, tem que achar isso lindo. Você tem que perceber que isso é um ser humano que está ali, é uma vida que pensa totalmente diferente, ou conforme, igual a você, mas ele é único e é excepcional e é incrível naquele formato, naquele universo, naquela cabeça ali. Então você tem que tratar ele como um ser especial, você tem que explicar o porquê, dar o embasamento, falar da articulação, da alavanca e do que for. Você tem que falar porque o cara quer saber isso e ele precisa daquilo. E você tem que falar. Ó, a Jana tirando uma onda com você. Que falou? Qual a fonte disso tudo, Thiago? Do disque? O conforme. O William não, ela tirou uma onda. Que o conforme é isso, tá, mas aonde que tá escrito, né? Quem falou? Né? Mas eu falei no começo. Sim. Certeza. Então, gente, é muito legal. Vai, volta lá. Eu acho que o Hugo perguntou se ele pode ser ID e ter vergonha de falar em público. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Até porque falar em público ele não outra questão. Ele não tem a ver com... É a mesma coisa das câmeras. Ele tem um pouco a ver com as câmeras. O curso de oradores e palestrantes da FebraCis, ele fala bastante sobre isso. Às vezes, a tua vergonha de falar em público, ela pode ter a ver com algum crença, trauma, né? Que você sofreu na tua primeira ou segunda infância, em algum momento. Agora que a gente estuda outra forma de interpretar as pessoas, que a gente começou a conhecer agora, que é o Corpo Explica, e ele fala do psicopata, né? Que é um dos perfis da infância, que é quando a criança começa a querer se aparecer, se demonstrar, ela começa a querer chamar a atenção dos pais pelas coisas que ela faz, através de querer aparecer, né? Enfim, se você foi censurado de alguma forma durante essa tua fase da tua vida, ridicularizado, ou teu pai, tua mãe, alguém falou algo que te marcou nessa fase da tua vida, tu pode carregar isso pro resto da vida, e tu pode ter problema em falar em público. Nem lembrar. E nem lembra, às vezes você nem sabe disso. Então não tem a ver, você pode ser ID sim, sem sombra de dúvida, e ter vergonha de falar em público. Mas, no fundo, você tem desejo. Olha, perceba a diferença, você pode ter vergonha, mas no fundo você deseja ir pro palco, você deseja ir lá para frente, você deseja aparecer, glamour, enfim, é um desejo que você tem. A outra pergunta que era bem legal, que eu acho que ela falou que você podia mudar. Estou procurando aqui a pergunta dela. Sim, tá bem lá no comecinho. Você tinha como mudar por um perfil completamente oposto. Depois de um tempo, né? De uma determinada fase da vida. A teoria que eu estudo... Thiago, uma pessoa pode mudar de um perfil para outro totalmente oposto depois de um tempo? A resposta científica é não. Tá? A teoria que a gente estuda e a forma como eu aprendi... dentro do que eu aprendi, diz que não. O que você pode é mudar a intensidade do teu perfil. Por exemplo, eu sou conforme estável. Eu era 76 conforme e 54 estável. Com um tempo, eu posso diminuir minha conformidade, aumentar minha estabilidade, aumentar a conformidade, diminuir a estabilidade, mas eu não deixo de ser um conforme estável. Tá? Essa é a teoria, é o estudo dos caras. Mas o Thiago, eu pessoalmente... Natural. Acredito que pode. A resposta minha pessoal é que acho que sim. Pois hoje eu me vejo muito mais intolerante e muito mais dominante do que já sempre fui. E a Carol muito mais estável e muito mais... Hoje em dia, às vezes, a Carol tem que me conter. O que seria inimaginável há alguns anos atrás. Hoje ela não... Calma, Thiago.
Não, mas vamos pensar, calma, vamos analisar. Eu ouço hoje isso da Carol, coisa que jamais ouviria há 3, 4 anos atrás. Então, eu Sim, acho que sim, que as pessoas podem mudar. Eu acredito, mas a ciência, o estudo diz que não. Tá? Mas o Thiago acredita sim, porque o Thiago mudou. E não é algo que é muito comum para mim, é muito normal. Hoje eu me sinto meio intolerante, preciso até mudar isso. Tô meio sem paciência para as pessoas mais devagar, digamos assim. E a Jana perguntou como é que chega nas porcentagens. São testes. Testes, sim. são testes. São os assessments que eu falei. O assessment é esse teste, é um questionário que tu faz, existem diversos no país. O DISC, você tem, se for na internet lá, você bota no Google lá, análise DISC, faz perfil, você vai fazer o teu teste, você vai saber qual que é o teu. O que eu uso, o que eu sou formado é o da Febracis. Eu sou analista de perfil comportamental da Febracis, que chama CIS Assessment. O CIS Assessment, ele fala não só da análise DISC, que são esses 4 perfis que a gente falou, mas ele fala da teoria de valores e de perfis Sim, que é psicológicos. Ele é bem sensacional. completo. Ele é um relatório de 56 páginas. Tu responde 40 perguntas, como você elenca essas perguntas, tipo assim, você pega 4 palavras, quais dessas 4 palavras você prioriza? Bota em ordem de prioridade. Uhum. Sei lá, amor, família, dinheiro, sei lá, enfim, estou inventando. E no meu curso tem essa parte sim, Jana, eu falo bastante sobre isso, mas eu não dou a ferramenta ela é cobrada, essa que eu uso. A Bel ganhou, né? A Bel ganhou no curso, quando ela fez o curso, ela ganhou. Eu sorteei lá no dia, ela ganhou. A Fran ganhou o livro, inclusive, né? A Fran que está aqui ganhou o livro, se eu não me engano. Mas é um questionário, você responde essas perguntas e aí depois que você responde as perguntas, sai esse relatório aí falando basicamente quem você é. E é muito louco, ele é muito doido. É muito legal. É Eu dei muito um legal. exemplo, Lini, eu não sei, eu dei um exemplo. Na verdade, eu falei qualquer coisa. Eu Não, acho que eu não, ela sou. tá falando das perguntas, é do quem, é para Tá. quem é do O influente. dominante é o quê? O influente é quem? O estável é como? E o conforme é por quê? Olha lá a pergunta da Jaque, maravilhosa. Você acha que para cargo de liderança temos que apostar em que perfil? Cara, eu vou te dar a melhor e mais completa resposta da ciência a qual eu estudei, sou formado, que é a administração. A resposta é depende. A administração é ciência do depende. Aprendi isso nos primórdios da minha faculdade. Por que eu te digo que depende, Jaque? Nos Estados Unidos, as empresas grandes, as grandes empresas, o perfil mais procurado de CEO, que é o Chief É conforme. Executive Officer, é conforme estável. É estável conforme. Mas dependendo do tipo da empresa, da velocidade, da estrutura da empresa, eu acho um cargo de dominância um perfil dominante é muito importante na liderança. Então, o que eu vou te dizer? Depende da estrutura da tua empresa, do tamanho da tua empresa, do ramo de atividade que você trabalha, de como a tua empresa atua nesse ramo de atividade, de como você é como empresa, de como você deseja ser como empresa. Não, eu quero ser agressivo, eu quero ir para cima, eu quero dobrar. Daí você tem que ter um tipo de perfil. Agora eu quero conformidade, eu sou uma empresa, sei lá, de processos, eu preciso ter uma conformidade muito grande, eu preciso ter como é que chama? Agora me fugiu a palavra, no banco tinha muito isso, mas a conformidade, enfim, você precisa que os processos funcionem muito bem. Então você vai ter um outro perfil de liderança. Então eu acho que vai depender. Tá? Mas Depende do. eu sempre aposto no D para líder. Eu gosto muito do D. Eu acho que D, apesar que eu me considero um bom líder e não tenho muito D. Eu já desenvolvi um pouco. Hoje eu acho que quando precisa eu consigo. D o que? Quem? D o que? E quem é se E como se quem é PPP. como se. Isso. Ó, o Daline deu CI, ela viu um na internet ali, ó, deu CI. Esse perfil, Lili, Povo curioso. é um perfil mais raro, tá? Então, esses perfis opostos ali, como o DS, o SD, o CI e o IC, que são os que cruzam ali, eles são perfis mais raros. Por quê? Porque, como eu falei, eles são perfis opostos. Então, é mais difícil tu ter uma pessoa que é dominante e estável, porque são perfis totalmente opostos. Enquanto o Totalmente dominante é oposto. resultado e foco e velocidade, o estável é pessoas e tempo, e enfim. Então, é mais
São perfis bem raros. Ai, Mas é ai, muito ai. bom. Ó a pergunta do Leonardo. Para contratar um instrutor de Pilates, teria algum perfil mais adequado? Cara, de novo, eu vou te dar a melhor resposta, que é a resposta suprema, a resposta top da administração moderna do Thiago Depende, cara. A gente Olha, já, Léo, a gente já, é, a gente já já tive fez a vários. crença, já tive uma crença de influente e a gente tem uma instrutora que é conforme estável, que é Carolzinha, excepcional, maravilhosa, divina, não vivo sem tecnicamente ela. é a melhor de todas. Maravilhosa, Depende. ela é maravilhosa. Eu amo Tecnicamente demais a ela é a melhor de Carolzinha. todas. A Carolzinha, quando os instrutores que fazem curso na Leve vão fazer a carga de horas de estágio lá, né, do curso de formação, todos são unânimes em dizer que a Carolzinha é a melhor de todas. Todos, sempre, não tem exceção. Então é muito, depende. E a Carolzinha, ela já tem, tipo assim, hoje em dia ela já não é tão, ela já foi muito mais É assim, de paralisar. Hoje ela vai, hoje ela faz, hoje ela é articulada. Então, assim, o importante é não deixar que a parada te domine. Isso que é o fato. Então a gente não pode deixar que isso domine a gente. O fato é, o teu perfil não, ele não te domina, ele não é, tu não pode ser escravo do teu perfil. O perfil serve para sim, você se orientar e perceber o que você tem de melhor para potencializar e o que você precisa aprimorar. E é para isso que serve, é isso que você tem que exato. usar. Olha, o Cláudio colocou aqui. Então, para atingir todos os perfis de clientes, o interessante não seria um pouco de cada? Eu considero que o Dos instrutor tem que instrutores, ter. Os instrutores têm que conhecer um pouco de cada. é, é que depende bastante, Cláudia. Assim, eu acho que depende para quê pro que você precisa daquele instrutor. Tem instrutores que são instrutores, que querem só dar aula, que são mais de vida, tal. Tem instrutores que são mais ativos, que participam, que fazem, são mais participativos no negócio. Tem instrutores que são mais de planejar, de dar ideia. Então, quer dizer, tem vários, depende muito. Eu acho que tem que ser alguém que ama o que faz. O segredo é amar o que faz. Se você ama o que faz, até o cara que é vocalista, como eu dei o exemplo, conforme estável vocalista, ele vai ser um bom vocalista. Se ele faz o que ele ama para fazer, se ele faz o que ele nasceu para fazer, o que ele ama, nada vai insegurar e nada vai impedir ele. Então, acho que não é isso que eu estava vendo o tempo aqui, 57h50, temos 2 minutos. Então, eu acho que não tem. Eu já fiquei muito focado nisso, sabe, Cláudio? Eu já fiquei muito pirado com isso. Antes eu olhava, não, eu só quero influente, eu só quero dominante, eu só quero isso. E hoje eu não faço muito isso. Hoje eu uso isso para mim, para eu conseguir entender, às vezes, para o cargo que eu preciso. E Às vezes, até por exemplo, abordar, né? na recepção eu queria muito influente. Eu não queria uma pessoa muito conforme na recepção. Porque, pô, é difícil, o conforme é mais fechadão. O conforme ele tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar, ele já não é mais de sorrir. Por exemplo, a gente tinha uma moça até pouco tempo que era conforme, ela era mais financeiro. E ela não era uma pessoa assim, naturalmente. Não que ela fosse antipática, ela era muito simpática, mas ela não era naturalmente extrovertida e ela não tinha aquilo natural, sabe? Tu via que para ela era muito dolorido, era meio. Ela tinha que se desdobrar e se esforçar muito para ser simpática naquele momento. Então, não é um perfil que eu queria dentro da recepção. Eu queria alguém mais sorridente, mais feliz. Em contrapartida, a pessoa que é muito influente, ela perde um pouco na conformidade. Ela se perde nos processos, ela esquece de fazer as coisas, ela deixa de preencher o negócio, ela erra na planilha. Então, tem que ter esse equilíbrio, tem que entender isso aí para que você consiga aproveitar o melhor de cada perfil. Tá acabando, cara. Legal. Temos 40 Tá segundos. acabando. Gente, esse tema é muito louco. Olha só. Se você quer uma continuidade dessa live, a gente podia fazer no final de semana, né, Ti? Vai depender da galera. Eu tô vendo muita pouca gente, eu não tô vendo compartilhamento, eu não tô vendo curtida. A gente faz as postagens aí na Leve Treinamentos. Não tem nem 10, não tem nenhum, só tem um comentário as postagens, não tem nem 10 curtidas. As pessoas nem passam para frente, eu acho que a galera nem tá gostando. Olha lá, Falta então, 20 pessoal, segundos, esse é um tema muito legal, dá pra gente falar muito mais sobre ele. Vai